Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus, nosso Pai, esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. Somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos o Divino Mestre. A gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Trechos da mensagem Cruz e Disciplina, extraída do livro Pão Nosso, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, também com informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos. A mensagem de hoje tem o título Problemas da Morte, do livro Harmonização, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Milhares de criaturas regressam do templo da carne cada dia no mundo aos planos da vida espiritual. Raras, porém, abandonam a terra com o título do trabalhador que atendeu ao cumprimento das próprias obrigações. Quase todas deixam o corpo denso pelo suicídio indireto. Em todos os lugares do planeta, vemos quem se envenena metodicamente pelos raios desvairados da cólera. Destacamos quem elimine a vida do estômago, superlotando o aparelho de refeições excitantes ou corrosivas. Reconhecemos quem se confia a vícios multiformes, criando monstruosos vermes mentais que se encarregam de aniquilar as possibilidades orgânicas. Encontramos quem arme laços fatais aos próprios pés, movimentando ambições inferiores nas quais se conduz na luta de cada hora. Vemos quem se asfixia ao calor das próprias paixões desenfreadas. Observamos quem se sufoca no pântano dos próprios pensamentos delituosos e escuros. Preservai o corpo, como quem reconhece no santuário da carne o mais alto tesouro que o mundo é suscetível de oferecer. A experiência na terra não é conferida em vão. Cada vida possui uma diretriz, um programa, uma finalidade. Aquele que se ajusta à divina vontade incorpora a sua tarefa à obra incessante do bem infinito. Se tendes de doar as próprias energias sem receio da morte, aprendamos com o Cristo a ciência do sacrifício pessoal pelo bem de todos. Auxiliar constantemente, velar pelos que sofrem, amparar os que se transviam, extinguir as trevas da ignorância e balsamizar as feridas do próximo, constituem esforço de renunciação que nos eleva ao plano superior. Não nos esqueçamos de que, enquanto Pilatos, com aparente tranquilidade, comprova o remorso que o conduziria ao suicídio direto através da justiça mal aplicada, Jesus
expirava no madeiro entre a angústia do próprio coração e o sarcasmo dos que assistiam a ele, adquirindo, porém, a glória da ressurreição, que acendeu no mundo a luz da imortalidade para todos os séculos terrestres. Espiritismo em Marcha. Agenda. As instituições espíritas em nossa cidade e em todo o estado, em sua grande maioria, continuam com as reuniões públicas suspensas. Mas aqui estamos sempre lembrando que nos horários e dias em que se realizavam as reuniões públicas, estão sendo transmitidas lives através da internet, por aplicativos como o Facebook, o Instagram ou o YouTube. Então, você que acompanha o programa Espiritismo em Marcha e que sempre citamos aqui dias e horários das instituições espíritas, anote esses dias e horários, porque você pode encontrar pela internet, procurando o Facebook da instituição sua ou Instagram mesmo, e assistir às lives que estão sendo normalmente transmitidas no mesmo horário que ocorreria a reunião pública. A pandemia continua e, como sabemos, só através da vacina é que haverá o controle e a extinção dessa pandemia. Como temos visto, no Brasil ainda vai durar meses. Enquanto isso, procuremos utilizar esses meios que a misericórdia divina nos oferece, de estarmos acompanhando programas, palestras espíritas e mantermos a nossa mente, o pensamento nosso, associado à iluminação espiritual proveniente do conhecimento da doutrina espírita. Sobretudo agora, nesse período de pandemia, que tem causado tantos transtornos de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressões, e que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, é o meio mais eficaz de estabelecermos equilíbrio e segurança íntima para não sermos vítimas dessa quantidade de fluidos e de vibrações de desequilíbrio que estão envolvendo toda a humanidade nesse período de provação coletiva. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo, mas sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar.
Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Maria de Nazaré, localizado na Rua Sertânia, número 196, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, localizado na terceira Travessa Clara Nunes, número 132, bairro São João da Escócia. Reuniões públicas domingos e quartas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Destacamos a questão de número 641. Será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? Resposta dos Espíritos: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. O Espiritismo na Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, lemos: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. O Espírito Emmanuel comenta esta passagem bíblica em mensagem que se encontra no livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: ninguém menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade.
a imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual. Quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto, toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo, que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Onde encontrar uma instituição espírita? União Espírita Vinha de Luz, localizado na Rua Boa Viagem, número 70, bairro Petrópolis. Reuniões públicas, sábados e quartas às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na Rua João Soares de Lira, número 1563, bairro Divinópolis. Reuniões públicas segundas às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente estamos aqui nesse espaço que você, rádio ouvinte, ocupava, tirando dúvidas e fazendo perguntas sobre os temas que são abordados durante o programa. Face à pandemia, a realização do programa não está sendo mais ao vivo e posteriormente voltaremos na mesma forma que antes era realizado. Havíamos há pouco lembrado de que, acompanhando os horários, os dias das atividades públicas que as casas espíritas têm em Caruaru e que citamos durante o programa, esse período da pandemia que não estão sendo realizadas as palestras presenciais, mas estão sendo transmitidas lives pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Procure, através das redes sociais, informar-se qual aquela que a sua casa está vinculada e acompanhe essas transmissões. Como dissemos, é muito importante mantermos durante esse período da pandemia, principalmente, o contato mental com os ensinos espíritas. Naquele momento em que são realizadas as lives e os trabalhadores de determinada casa espírita estão ali conectados assistindo, há um compartilhamento de vibrações, de magnetismo salutar, benéfico, e que ajuda muito a nos fortalecer contra os desequilíbrios emocionais que nesse período têm se acentuado tanto. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão, conflitos emocionais que alcançam um nível intenso nesse período. Vamos assim
ouvi aqui uma das questões que estabeleceremos assim uma explicação mais apurada e que foram tratadas os temas no programa desta manhã. Como entender ser a dor uma bênção de Deus? Ouvimos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, aliás, capítulo 8, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No título, A Paciência, a primeira frase muito significativa que diz assim: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A princípio, essa frase parece muito contraditória, porque acima de tudo, temos aprendido no Espiritismo e no Evangelho que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é o Pai, como Cristo havia dito, de cada um de nós. Mas aí lemos no Evangelho que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Na verdade, a dor aqui caracterizada como a expressão de um desassossego, de uma instigação, de um despertamento a algo que foi feito errado ou que está errado, é um sinalizador que faz parte do campo da misericórdia divina. Como assim? Ora, é incrível quando, por exemplo, ao estarmos gozando de relativa saúde física, o nosso sistema nervoso, ao perceber qualquer coisa que está se chocando, a entrada, por exemplo, de um vírus, de uma bactéria, a reação que o nosso corpo tem sobre aquilo é geradora, às vezes, de febre, às vezes de dor, mas como um aviso de que algo está errado e algo precisa ser corrigido. Por isso é que vem o sintoma. A dor, mesmo a dor física, orgânica, ela não pode ser tida como uma coisa ruim. Na verdade, há certas pessoas que fazem doenças graves que afetam o sistema nervoso, é que podem ter cortes ou receber, através de atritos, situações que era importante que o sistema nervoso detectasse e avisasse. Mas aí certas doenças graves tornam a pessoa insensível. E isso se torna um problema. Isso é que se torna um problema. Então, vamos analisar bem cuidadosamente. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. É a forma pela qual aqueles que estão se esforçando no trabalho de renovação íntima, que estão aderindo ao Evangelho do Cristo, são habilitados a conseguir o melhor. Ora, como assim? Porque, na verdade, no entendimento que o Evangelho nos chama, nós, mesmo ao sermos atingidos por uma dor, uma doença, um problema, o Evangelho nos dá o alicerce para extrairmos daquilo lição, advertência, cuidados. Para aqueles que não estão sendo alcançados pela bênção do Evangelho do Cristo, é que a dor muitas vezes gera revolta, desequilíbrios emocionais, contrariedades desequilibrantes. Aí é um problema, porque aí a dor, ela passou inclusive a ser geradora de um sofrimento que não beneficia a criatura humana, né? Estabelece aquilo que já explicamos aqui no passado, de provação voluntária. A pessoa está passando por uma dor devido a algum
fator que pode ser emocional ou físico, ela se revolta contra aquela dor e gera um processo de depressão ou outro processo de desequilíbrio emocional, e aquilo ali vai gerar um novo sofrimento e que não vai contribuir positivamente para a pessoa. Mas é para nós que o Evangelho se dirige. Para nós, a dor deve ser encarada como fator de advertência, de alerta, de algo que precisa ser feito, corrigido, para que ela pare. É por isso que o Evangelho coloca assim, de que é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Mas voltamos a dizer, é preciso que estarmos conectados com o Evangelho do Cristo, para ao ser atingido por dores, adversidades, quer físicas, quer emocionais, buscarmos a conexão com os Espíritos do bem, com Jesus, e procurar entender por que aquilo aconteceu, extraindo lição para o crescimento espiritual nosso. E aí sim, convertemos a dor em bênção de luz. Vamos para mais uma questão. Porque o Evangelho afirma que a atividade intelectual é a virtude da vossa geração e seu vício é a indiferença moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, que lemos hoje, no item obediência e resignação, essa frase ela é bem caracterizada. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. E isso nós constatamos a olhos vistos todos os dias. A humanidade atravessa atualmente um grande progresso na área intelectual, nos avanços científicos e tecnológicos. 1000 meios de estabelecer conforto, diversões, progressos que alcançam também a medicina, possibilitando cirurgias e operações aonde as investidas no corpo físico são mínimas e utilizam-se avanços tecnológicos como desintegração de cálculos renais através do laser e inúmeros outros avanços. A humanidade, no lado intelectual, tem atingido altos níveis. Mas, por outro lado, no que diz respeito ao crescimento moral, como o Evangelho aqui diz, seu vício é a indiferença moral, tem ainda elastecido-se muito. Que a indiferença moral é que produz os estados emocionais de desassossego, de estresse, de ansiedade e todo um campo de sofrimento que tem alcançado altos índices na criatura humana. A indiferença moral tem a ver com o comportamento ainda relativamente comum de se buscar o proveito próprio, mesmo que gere sofrimento e dores nas outras pessoas. A indiferença moral tem a ver com os altos índices que ainda existem de crimes e de uma série de atos quase que aselvajados da criatura humana. E é por isso que o Evangelho traz essa advertência. É preciso que a humanidade equilibre o fiel da balança, que comece a haver um progresso moral que está adormecido enquanto o progresso intelectual tem crescido a galope. E para isso, a doutrina espírita tem um papel importantíssimo, porque é o principal adversário ao materialismo.
E é no materialismo que esse atraso moral vivido pela criatura humana tem se estendido muito. Na medida em que nós pudermos, através das nossas atitudes, das nossas ações, nós que estamos adquirindo o conhecimento espiritual da vida, atuarmos de uma forma a envolver mais essa humanidade para o bem, nós estaremos sendo veículos para o estabelecimento do progresso moral, que se torna cada vez mais indispensável. Porque Emmanuel afirma ser a cova do corpo preciosa para a lavoura espiritual. Essa frase que se encontra na mensagem do livro Vinha de Luz, no campo físico, é muito interessante, porque ela nos leva a perceber que a essência da vida não é o corpo. Na verdade, o corpo físico nosso, em sentido figurado, Emmanuel nos diz, ser uma verdadeira cova, sepultura para o nosso espírito, porque limita as possibilidades de interação que tínhamos antes da encarnação. Mas, por outro lado, Emmanuel diz, e isso é muito importante, é também preciosa para a lavoura espiritual. Ou seja, nós conseguimos, na medida em que nos tornamos sementes dóceis, sensíveis ao bem, ao Evangelho do Cristo, a estabelecer uma verdadeira lavoura proveniente dessa cova que é o corpo físico. É para isso que Emmanuel aqui nos convida, nos chama a atenção, porque ele inclusive diz em seguida que isso ocorre quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Quando nos tornamos atentos às leis divinas, cuja base maior é a lei do amor, na vivência do bem e da caridade, aí sim, a cova do corpo torna-se uma lavoura espiritual. É isso que Emmanuel aqui está nos incentivando. Nós estamos chegando aos momentos finais do programa. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Divulguem com amigos, com conhecidos, o programa Espiritismo em Marcha, que sempre ocorre aqui na sua Rádio Liberdade, às 7:30 da manhã aos domingos. Muita paz para todos. Espírito em Marcha, divulgando a doutrina espírita